capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo vem, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta já é a última hora. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu tenho alguns materiais, ficaram no carro do pastor Lorenilson, ele está trazendo. Eu tenho 3 livros baseados no livro dos Salmos, intitulados Salmos, Mensagens para o Mensageiro. São 3 volumes de 50. Cada salmo com tema, introdução, esboço e conclusão. E eu também coloquei nesses livros conselhos que eu recebi de líderes nesta nação para o desenvolvimento ministerial. É uma espécie de livro, é uma categoria para ensinar a pregar, a desenvolver um sermão ou simplesmente entender quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, sobre quem escreveu. Cada salmo com as revelações bíblicas que Deus nos concedeu. Então, cada volume de 50 é R$10. Eu tenho também Segredos da Liderança de Paulo, também R$10. A Luana tem seu CD original, incluso playback, R$10. E eu tenho DVDs, vários temas em DVDs. Um DVD é 10, 2 é 15, 3 é 20. E eu sei que alguns crentes são espertos e não andam com dinheiro, mas eu sou mais esperto e eu passo cartão de crédito. Estará disponível lá na porta. Queridos, desde quando? Sempre foi mais importante. Glória a Deus. Muito obrigado. Desde o dia em que chegamos em Chapecó, Deus tem nos dado a graça de estar transmitindo aos irmãos, baseado nas características dos filhos da última hora, do Deus da última hora, a igreja da última hora, lições da última hora. E nós ainda não falamos sobre o anticristo, e é sobre ele que eu quero falar essa noite. O anticristo, ele tem prefigurações em Faraó, Êxodo capítulo 1 e no capítulo 5. O anticristo tem prefiguração em Amaleque, Êxodo 17, Nimrod, Gênesis capítulo 10, Balaão, Números capítulo 22, Senaqueribe, 2 Reis capítulo 18, Nabucodonosor. Por quê? Porque na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que ele vai se opor a tudo que se chama ou se adora a Deus. João diz que ele vai se levantar contra tudo aquilo que se confessa ou que se honra a Cristo. Então, tudo aquilo que se invoca a Deus, que é povo de Deus, que glorifica o Deus verdadeiro, o anticristo se opõe. A Bíblia diz, falando dele, Paulo diz que o mistério da injustiça já opera. Ele é o homem da iniquidade e filho da perdição. Filho da perdição, mesmo título dado a Judas, que se opôs a Cristo e ao seu evangelho. Ora, se a Bíblia diz que o mistério da injustiça já opera, o espírito do anticristo, João disse, já opera. Então é espiritual e misterioso. Daniel disse que ele surgirá caladamente para enganar. É uma ação misteriosa, ou seja, ação demoníaca nos bastidores. Onde, pastor? Na música. É só você pesquisar John Lennon. Na música, na arte, na cultura, na televisão. De forma misteriosa, o mistério da injustiça, o espírito do anticristo já trabalha.
Só que ele não tem apenas representações bíblicas, tem também históricas. E essas representações históricas foram confirmadas por profecias bíblicas. Porque a Bíblia não depende da história, é a história que se confirma com aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela é reta, é eterna. Ela tem base para tudo que precisarmos para crescermos teologicamente. Daniel, no seu tempo, no capítulo 8, versículo 9 a seguir, Daniel até o versículo 25, Daniel capítulo 11 fala também quando Deus lhe dá a visão de um ser que governará. Então, no tempo que Daniel profetiza, escreve as visões que Deus lhe deu concernente a um homem que seria o líder de um governo mundial, Daniel, na sua visão, ele o identifica com um chifre pequeno que tem olho e boca. É estranho, mas é uma visão. Foi um enigma que o próprio Deus desvendou a Daniel. E não pense que é só Apocalipse que nos dá escatologia. Daniel, Salmos, Ezequiel, Mateus 24, Tessalonicenses, 1 de João, Timóteo, são livros e cartas escatológicas. Judas, 1 e 2 de Pedro. Então em Daniel já tem escatologia. Ele, no tempo que Daniel escreve, diz que o templo do Senhor seria profanado. No tempo de Daniel, o templo do Senhor é Jerusalém. Então, a profecia do anticristo vem se cumprindo de forma histórica e escatológica. Então, para facilitar a sua compreensão, que eu preciso muito dela essa noite, primeiro, eu falei das prefigurações. Esses nomes que citei: Faraó, Nimrod, Balaão, Senaqueribe, Nabucodonosor, foram inimigos do povo de Deus, daquilo que se honra a Deus. São prefigurações. Agora, o anticristo também tem prefiguração histórica. Antíoco Epifânio, Daniel profetizou sobre a ferocidade desse homem, que seria também uma prefiguração do anticristo. Esse homem, certa feita, escute, isso aqui é história confirmada pela profecia de Daniel. Certa feita, ele queria guerrear contra o Egito, e Roma o proibiu de guerrear contra o Egito. Em sua fúria, de volta para a Síria, ele simplesmente quis passar em Jerusalém e destruir o povo de Deus. Chegando lá, depois de sua guerra contra os egípcios, ele trouxe despojos que Daniel profetizou. Esse homem virá de forma enganosa e conquistará o povo de Deus com presentes. Ele vem com os despojos da guerra contra os egípcios e conquista as autoridades israelitas, o povo judeu. E ele espera chegar o dia de sábado, que era o dia da adoração e do sacrifício ao Senhor. Nesse dia, Antíoco Epifânio foi o título que ele se deu. Significa aquele que brilha, aquele que se manifesta, ou manifestação. Mesma palavra usada por Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, sobre a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, o filho da perdição. E em Mateus 24, Jesus o intitula a manifestação da abominação. Daqui a pouco tudo vai se encaixar. Ele chega no dia de sábado, dá a ordem a 250 mil homens
para realizar uma chacina e mata os judeus. Pega um porco, que segundo o livro de Levítico capítulo 11 é animal impuro, não poderia ser sacrificado no altar do Senhor. Ele pega esse porco, sacrifica no altar, obriga os sacerdotes a comerem, e nesse mesmo altar ele coloca uma imagem de Zeus, deus grego, e ordena que todos debaixo de seu império adorasse a um só Deus que é Zeus. Preste atenção à prefiguração histórica. Só que Daniel, no capítulo de número 11, ele vai dizer que se levantaria um reino com o apoio de todas as nações, que se levantaria contra alguém chamado de o Filho do Homem. Em Mateus 24, Jesus vai dar um novo título para o anticristo. Então eu já falei com vocês sobre as prefigurações bíblicas e histórica. Em Mateus 24, Jesus disse que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. 70 depois de Cristo, Tito, um grande imperador romano, cercou Jerusalém e matou muitos do povo judeu. E em Mateus 24, Jesus dá indícios de como o povo judeu poderia se proteger do imperador Tito. Então você percebe que na sua personificação, o anticristo se manifesta de uma forma histórica, vai se avançando até chegar na sua consumação final, que é escatológica. Daniel chama de pequeno chifre que tem olho, boca e engana. Ok? Jesus o chama de manifestação da abominação. Ok? Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, Paulo chama de filho da perdição, homem da iniquidade. Apocalipse 13, João o chama de a besta. Só João o chama de anticristo. Anticristo contra Cristo se opõe a Cristo, mas também quer tomar o lugar de Cristo. É essa a expressão que João quer falar. Não queira conhecer esse homem, porque é um homem, não é um espírito, não será um demônio, é um homem. João disse que o sistema dele já opera, o palco já está preparado religiosamente, porque no versículo de número 18, João diz: muitos anticristos têm surgido. Essas prefigurações que te falei, inimigos de Deus, prefigurações históricas e escatológicas, é o que João diz, são anticristos. Só que João confirma: o anticristo vem. Então por que existem anticristos? Para que chegue o anticristo. É porque o diabo não sabe a hora que a igreja vai ser arrebatada. Como ele não sabe a hora do arrebatamento da igreja, ele tem que ter uma carta na manga em cada geração que vier. Como ele não sabe a hora do arrebatamento da igreja, ele tem que ter um homem preparado para isso. E Paulo profetizou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2: há um que o detém, até que seja tirado do meio. Quem é que está no meio? A igreja. Quem é esse um que o detém? O Espírito Santo. Enquanto a igreja está na terra, o anticristo não pode governar. Enquanto a igreja, que é o reino de Deus na terra, está na terra, o Espírito Santo o detém. Mas quando a igreja ser tirada dessa terra com o Espírito Santo, é aí que ele se manifestará. A Bíblia diz: o anticristo vem.
Esse venha se manifestará. Por quê? Porque a cada geração em que a igreja vive, ele já existe. Como Satanás não é onisciente, a igreja foi arrebatada, ele tem o seu homem preparado na mão. Então, se um dia você conhecer o anticristo, é porque a igreja foi e tu ficou. Agora é melhor a gente ouvir o toque da trombeta, aleluia, porque Paulo disse, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17: o mesmo Senhor descerá na nuvem, com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, Paulo já esperava Jesus no tempo dele, e depois nós, os que estivermos vivos, subiremos juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. É nesse momento que, sendo a igreja arrebatada, imagine o caos que ficará na terra. Imagine as perguntas que ficarão na terra. Imagine as riquezas que ficarão na terra. Imagine as interrogações. Imagine o desespero das famílias que ficará na terra. A igreja arrebatada vai dar até uma ajudinha para a prosperidade do governo do anticristo, porque tudo ficará. Nosso corpo será transformado, preparados para estar frente a frente com Jesus. Agora, irmão, o interessante é onde eu quero deter-me para a aplicação da mensagem. Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vemos prefigurações desde o Gênesis em Nimrod. Depois nós temos a prefiguração em Êxodo de Faraó. Depois nós temos em Números Balaão aos profetas. Depois nós temos em 2 Reis Senaqueribe. Depois nós temos no tempo de Daniel Nabucodonosor. Depois nós temos Antíoco Epifânio. Depois nós temos Tito e muitos outros que se levantaram, começando pelo povo judeu. Por que esse é o ódio? Por que o alvo do ódio do anticristo sempre foi e será primeiramente o povo judeu? Ora, foi desse povo que a salvação chegou até nós. João capítulo 4, Jesus disse: a salvação vem dos judeus. Deus escolhe Noé, de Noé nasce Sem, de Sem nasce Abraão, de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó 12 filhos, das 12 filhos 12 tribos, das 12 tribos Israel, e de Israel veio Cristo e a palavra, fomos alcançados. Os 12 apóstolos chegam em Paulo deixa um pouquinho os judeus e vem pregar para os gentios. O evangelho chegou até nós, que somos gentios, não somos judeus. Então vai começar lá, mas a perseguição se instaurará de lá para outros lugares. Daqui a pouco a gente chega nessa questão. Aí Hebreus capítulo de número 13 diz, eu estou com a minha cabeça que estudei Hebreus esses dias. Apocalipse capítulo 13 diz: vi uma besta, uma fera, um animal feio, que saía do mar. Isaías capítulo 57 diz que as nações sem controle, as nações embravecidas, as nações sem governo, são como as águas do mar. E ele vai surgir de onde? Do mar, na visão de João. Ele surge do mar, não é um mar literal. Apocalipse, na maioria das vezes, é um livro simbólico. Por isso, muitas vezes, João diz: vi semelhante, vi algo semelhante. Esse mar são as nações que estarão em confusão, estarão reunidas. Como? Quem é capaz de resolver? Ora, saiba que o palco já está preparado. A língua disseminada em todo o mundo é o inglês, uma só língua. Muitas músicas, muitos grandes homens clamam por um só governo, uma só religião e uma só moeda. É o palco para o anticristo. Nossas crianças não se assustam com imagem de escultura. Nossas crianças não se assustam com ídolos.
O palco já está preparado. É normal a geração brasileira, a nossa geração, ter ídolos, ter imagem para adorar. A divinização humana, a idolatria ao homem já é normal. O que é tudo isso, pastor? É o palco preparado para a manifestação do inimigo de Deus, do inimigo de Cristo, do inimigo da igreja. Ele vem das nações, porque todas as nações, sem saber o que fazer, elegerão um homem. Tinha 10 chifres. Chifre no livro do Apocalipse é sinônimo de poder. Lembre da visão de Daniel. Daniel viu como um pequeno chifre que crescia, que tem olho e boca. Aí João tem a visão. 10 chifres significa poder e 7 cabeças. Cabeça fala de inteligência. Daniel profetizou que ele será sábio. Daniel profetizou que ele seria um homem, que ele será um homem preparado ao ponto de vencer todos os debates e no papo resolver enigmas. Então ele tem poder, ele tem sabedoria, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Cada imperador que se levantou contra a igreja blasfemou contra Jesus. Cada homem, cada rei com espírito de anticristo que se levantou blasfemou contra a igreja e contra Jesus. E na nossa geração também não é diferente. A Rede Globo começou com a novela Decadência, já blasfemando do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Atores da Rede Globo, engraçadinhos até, só não vou citar nome aqui, há muito tempo atrás, blasfemando, criticando pastores e línguas estranhas e textos sagrados. O palco do anticristo já preparado. Nós temos crentes que o ministério deles agora é fazer palhaçada no púlpito. O ministério deles é fazer gracinha com língua estranha, com mover de Deus e com versículos bíblicos. A linha é muito tênue, é muito fina quando você diz é só uma brincadeira. Não se faz graça com a graça. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A nossa geração é uma geração blasfema. A Xuxa cantou certa feita, passado, não sei hoje, o cara lá de cima. Uma irmã chegou para mim empolgada e disse: pastor, Xuxa está se convertendo. Eu não era pastor ainda, não me chamava de pastor. Eu disse: por que Xuxa está convertendo? Ela disse: eu ouvi ela cantando, o cara lá de cima vai me dar. Irmã, ela está cantando é para Satanás. Porque Efésios capítulo 6 diz que o diabo, seus anjos, suas hostes, habitam nas regiões celestiais. O nosso Jesus não é o cara lá de cima, ele está acima do cara lá de cima. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Blasfêmias, sabe como o inimigo está entrando em nossas músicas? As músicas hoje que se dizem de adoração estão cantando e chamando Jesus de você. Eu, Eliseu Rodrigues, não chamo meu pai de você. Eu não chamo uma pessoa mais velha de você. Eu não chamo meu sogro, minha sogra de você. Eu não chamo a minha mãe de você. Tu não podes chamar um policial de você. Tu não podes chamar um deputado de você. Tu não podes chamar um juiz de você. E vai chamar Jesus como se chama qualquer um. Querido, precisamos ter cuidado. A gente começa com esse não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí alguém me disse: mas pastor, se eu sou íntimo, eu posso chamar de você. Intimidade que faz perder respeito é libertinagem, não é intimidade. Íntimos de Deus de verdade sabem seu lugar e o lugar dele. Íntimos de Deus de verdade é filho. É, pastor, eu sou filho, você é filho. Mas o próprio Jesus ensinou: pode chamar de pai, mas não se esqueça, santificado seja teu nome. Não se esqueça
da santificação do nome. Não brinca com coisa séria. É o espírito do anticristo que há muito tempo vem blasfemando das coisas do Senhor. Ele tem chifre, força, poder. Ele tem uma fera com 7 cabeças e inteligência. 10 coroas. Coroa fala de domínio, coroa fala de governo. Em cada cabeça um nome de blasfêmia. Pode significar cada homem que veio no espírito do anticristo blasfemando contra o céu. Em São Paulo, Campinas, eu assisti um vídeo que me enviaram e eu perguntei, alguns amigos disseram que foi verdade. Uma menina esperava os amigos chegarem na casa dela para levarem para a balada à noite. E na hora de sair, sua mãe crente disse: minha filha, vai com Deus. Ela disse: só se for no porta-mala, porque o carro já está cheio. Houve um grande acidente, todos morreram, só o porta-mala ficou intacto. Eu não quero dizer que Deus esteve lá, mas eu quero dizer que não vale a pena blasfemar com o nome do Senhor. Cazuza deu um trago em um dos seus shows na maconha, soprou para cima e disse: Deus, isso é para você. John Lennon disse: um dia o cristianismo vai se acabar. Nós somos mais popular do que Jesus. John Lennon se foi, o cristianismo está de pé até hoje. Querido, precisamos vigiar. A minha esposa me mostrou um vídeo, alguém mostrou um vídeo hoje, das feministas imitando Maria, batendo num bebê, como se estivesse abortando Cristo. A nossa geração está ultrapassando limites. O espírito do anticristo já opera nessa geração. É por isso que João diz: já é a última hora. Não dá tempo mais para brincar de ser crente. Não dá tempo mais de viver uma vida dividida. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. João disse que quem vive na prática do pecado não nasceu de Deus, mas é do diabo. Ele tem nomes de blasfêmias. Versículo 2, João diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, pés como de urso e a boca de leão. Olha que coisa estranha, mas tem significados. Ele tem a velocidade do leopardo, ele tem a força do urso e a ferocidade do leão. Será rápido, suas soluções serão rápidas, suas estratégias. Do nada, quando todo mundo pensar como vamos resolver a crise, como vamos resolver nossos problemas rapidamente, com a sua inteligência, ele dará uma solução. É a velocidade do leopardo. Mas a Bíblia diz sobre a ferocidade do leão e a força do urso. Para que essa simbologia? Para a perseguição. Por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, não pense que as páginas da Bíblia ficarão em branco. Alguém inventou isso? Não. Passa céu e terra, a minha palavra não vai passar, disse Jesus. Deus terá pregadores. A igreja foi para o tribunal de Cristo. É o que João diz na sua primeira carta, no capítulo de número 2. Deixe-me ler. Capítulo de número 2, versículo 28. Permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Jesus está vindo, onde? Na nuvem. A igreja sobe para o encontrar nos ares. Para onde ela vai? Para o tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, muito crente vai ficar envergonhado. Por quê? Porque não se importou aqui na terra com galardão celestial. Se importou com tantos galardões terrenais, que com galardão do céu, que é ganhar almas e investir em vidas, esses crentes não se preocuparam.
E muitos, porque tem muito tempo de crente ou muito tempo de serviço, pensa que o galardão já está garantido. Mas galardão não é só porque você é crente. Galardão é para obra. E não é para quantidade de obra, é qualidade. 1 aos Coríntios capítulo 3, Paulo disse que no dia do Senhor, no tribunal de Cristo, a qualidade das obras será examinada. E nesse dia, disse Paulo, vai ter gente que vai perder seu galardão e se entristecerá. Agora, voltando para a terra, que essa já é uma outra mensagem. Quando a igreja for arrebatada, teremos pregadores aqui. Em que base eu estou para você não se perder? Na força do urso, na ferocidade do leão. Você não pode perder isso aqui. Então, a Bíblia diz que os anjos vão pregar o evangelho eterno dos céus à terra. 144 mil selados serão as testemunhas no período da tribulação. Muitos crentes que ficarem principalmente desviados vão fazer de tudo para escapar. Não vão aceitar a marca da besta, porque já conhecem o evangelho e sabem que terão que abrir mão da própria vida, morrer para ser salvo. Apocalipse 7 fala sobre os salvos da grande tribulação, que vão perder a sua vida para terem uma segunda chance. É nesse momento que a força do urso e a ferocidade do leão, na pessoa do anticristo, se manifestará. Versículo de número 3: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Preste atenção nisso aqui, por favor. O que é um ferimento mortal? É um ferimento que mata, é um ferimento que leva à beira da morte. Mas o texto sagrado vai dizer: vai se curar, e o povo vai ficar maravilhado. Por quê? Por causa de sinais, por causa de milagres, por causa de maravilha. A geração que mais viu milagre no Êxodo foi a geração que mais deu trabalho para Jeová. Jesus veio, fazia milagres notórios, mas deram trabalho para Jesus. Mas mesmo assim, a nossa geração é acostumada em milagre, é acostumada em seguir maravilha. Aí Paulo disse: alguns pedem sinais, outros pedem sabedoria humana, mas eu prego Cristo crucificado. Foi o que Paulo disse. Só que essa geração que não quer Bíblia, essa geração que não quer doutrina, essa geração que não quer, vai tudo ficar. E aí, meu irmão, serão enganados, porque o anticristo fará milagres. Olha o versículo de número 4. Olha o propósito de Satanás: adorarão o dragão. Quem é o dragão no livro do Apocalipse? Satanás, o diabo. Adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta. Então o anticristo vai receber a autoridade do dragão. O anticristo vai receber o poder de quem? De Satanás. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como ela? Quem pode guerrear contra ela? Porque ela se curou dessa chaga. O anticristo se curou. O anticristo mesmo se levantou, mas não foi o poder do diabo. Essa ferida mortal vai fazer com que as pessoas fiquem em suspense, e de repente ele se levante. Mas ele se levanta agora no poder de Satanás. E quem adorar o anticristo estará adorando a Satanás. O que o diabo fez, lembra, desde a eternidade: subirei, estabelecerei o meu trono,
acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria? Adoração. Foi expulso de lá. Quando Jesus veio, o que ele disse para Jesus? Se prostrado me adorares, Jesus disse: adorarás só o Senhor teu Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta: adoração a ídolos é adoração a demônios. E agora, no tempo do anticristo, quando esse homem que se cura se levanta, quem está nele? O próprio Satanás. Então as nações vão se prostrar, as nações vão adorá-lo. Versículo 5: ao anticristo foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. O que é isso? 3 anos e meio, conforme profetizou Daniel. Ela, a besta, o anticristo, abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Quem são esses santos? Judeus. Eles não esperam Jesus como noivo para buscar a igreja. Eles esperam Jesus como Messias, que ainda virá. Então, se não tem Cristo como único Senhor e Salvador, não subirá no arrebatamento. Os judeus são santos aqui. Segundo, aqueles que se converterão nessa época clamarão ao Senhor, não aceitarão a sua marca. Santos aqui são pessoas que se separam de um sistema. Ele vai guerrear contra essas pessoas e vencê-las. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É aí que chega o que Jesus diz em Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou a manifestação da abominação, do qual falou o profeta Daniel, olha quem Jesus está citando, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Agora olhe para mim, esta expressão de Jesus, quem lê, entenda, é muito forte. Por quê? Porque Jesus está falando, não está escrevendo. Jesus está falando e as pessoas estão ouvindo. Normalmente Jesus diria: quem ouve, entenda. Mas a inspiração bíblica é: quem lê, entenda. Por quê? Porque Jesus, na sua onisciência, já está dizendo que um dia alguém leria. Jesus está dizendo que o que ele vai falar naquele momento não é só para quem está ali diante dele, é para muitas gerações que leriam. Somos nós e muitos que leram. Quem lê, entenda, ou seja, preste atenção. Aí Jesus continua dizendo: os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Primeiro alvo de perseguição serão os judeus. Por quê? Olha para mim, eu estou tentando resumir, mas eu acho que está dando para entender. Quem está me entendendo diz amém. Por que Jesus diz Judeia? Por que o primeiro alvo são os judeus? Eu já expliquei, a salvação vem deles. Segundo, ele vai fazer uma aliança com os judeus, um tratado de paz de 7 anos. Mas quando chegar no meio do tempo, esse tratado será quebrado. Paulo profetiza, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, vai quebrar essa aliança e vai querer se assentar no trono, no templo de Deus, Jerusalém. Judeu pode ter muitos erros, mas se tem uma coisa que judeu não é idólatra. Apocalipse 13 diz que o falso profeta vai levantar uma imagem e ordenar que todos adorem essa imagem. Daqui a pouco a gente vê. É nesse momento que os judeus vão quebrar a aliança. Preste atenção. É nesse momento que os judeus vão quebrar a aliança, quebrar o contrato, quebrar o tratado de paz. Aí Jesus vai dizer: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma.
quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. O que Jesus está dizendo não vai ter tempo para muita coisa. Não perca tempo, é para correr. Você é judeu, está na tribulação, corre. Olha como Jesus é misericordioso, irmão. Dá um escape até para quem não faz parte da noiva. Corre, não se atrasa com nada de valor. Eu fui pregar na Suíça com a minha esposa, em Genebra, e passamos por alguns campos, e à distância, a gente vendo aqueles montes, os Alpes suíços, e ali o pastor disse, pastor Eliseu, por trás daquelas montanhas, o maior teólogo de Genebra mora lá, e ele está se preparando. Ele diz que há duas linhas teológicas, de que o anticristo vem antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento, e ele crendo que o anticristo pode vir antes do arrebatamento, ele vai se preparando. Ele tem rebanho de ovelhas, e ele monta vários esconderijos, e fala simplesmente para crentes amigos de verdade, que se quiserem se proteger, podem ir para lá. E ele prega isso para a sua família que é ímpia, para que não aceite a marca do anticristo, porque o anticristo vindo depois do arrebatamento, só como mártir, sem aceitar a marca da besta, é que haverá uma nova oportunidade para que eles sejam salvos. É muito sério o que Jesus está ensinando. Versículo 19, Jesus dizendo como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Isso aqui se cumpriu historicamente, mas também se cumprirá escatologicamente, porque no tempo de Tito, quando ele cercou Jerusalém, abria o ventre das grávidas, até tirava os nenéns e colocava gato vivo e costurava nessa perseguição. Mas o que Jesus está falando não é só histórico, é também escatológico. As grávidas terão dificuldade para se locomover. Jesus está falando também, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Inverno pela dificuldade, sábado pelos judeus tradicionais, que vão proibir as pessoas de fugirem, de correrem, de se protegerem. E Jesus está dizendo, orem, para que essa perseguição não se dê no dia do sábado. Versículo 21, haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22, mais uma expressão de misericórdia para os judeus, porque a perseguição começará de lá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Não quer dizer que os 3 anos e meio será encurtado, não, porque Daniel disse: o tempo determinado se cumprirá. Isso aqui é uma expressão de misericórdia. O sol vai se escurecer mais cedo, a lua vai brilhar mais cedo, para que os judeus, os que vão fazer aliança com eles para escapar, possam ter mais tempo e mais lugares projetados para se esconderem. Versículo 23, se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está o Cristo, não acreditem. O versículo 24 explica o porquê. Olha para cá, olha aí, versículo 24: pois aparecerão falsos cristos, plural, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até aos eleitos. Sabe o que é isso aqui? Quando os judeus e aqueles que se unirem a eles estiverem fugindo, se escondendo, Apocalipse fala que o Senhor os protegerá como águia, os levará como asa de águia para as montanhas e para os desertos em esconderijos, no tempo da tribulação. Quando as pessoas estiverem fugindo, eles escaparão, alguns conseguirão escapar do anticristo,
mas não vão escapar de seus adeptos. Por quê? Porque muitos se infiltrarão nas fileiras dos fugitivos e aqueles que não querem aceitar a marca da besta, aqueles, olha para mim por favor gente, que não querem se prostrar diante da imagem, quando estiverem se escondendo, os adeptos vão ficar pregando pelos desertos: olha o Cristo ali, o Cristo veio, o Cristo que arrebatou a igreja já está descendo. Por quê? Porque os judeus clamarão. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Os judeus clamarão, e é bíblico que quando eles começarem a clamar, Jesus vai descer em glória com a igreja para protegê-los. Eles, sabendo disso, vão se antecipar e vão começar a gritar pelos desertos: o Cristo chegou, olha o Cristo ali, olha o Cristo ali. Para quê? Qual o propósito? As pessoas saírem de seus esconderijos, os que não querem aceitar a marca saírem das cavernas e das montanhas, e assim serem presos, mortos, apanhados. Só que Jesus ensinou, olha como Jesus é maravilhoso. Versículo 25, vejam que eu os aviso antecipadamente. Versículo 26, se alguém lhes disser: olha ele no deserto, não saiam. Olha, ele está dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está ensinando: não se deixem enganar. Olha a misericórdia dele até com quem vai ficar. É uma escolha para quem quer ficar. Jesus não te obriga a ser crente, Jesus não te obriga a ser salvo, mas eu fico apaixonado quando eu lembro que Jesus vai até a última instância para salvar o homem. Ele vai até a última hora para salvar o homem. Fuja, a perseguição vai ser grande, é o que ele está dizendo. Se te pegar, Apocalipse 13 diz: morra, mas não aceite a marca. São as duas opções para ainda se alcançar a salvação. Jesus está dizendo: não vai precisar ninguém avisar. De longe vocês vão ver o grande refúgio, a grande luz da minha glória descendo. O anticristo, conforme Apocalipse 13, vai começar uma grande perseguição. Mas olha o que diz o versículo 8 do capítulo 13, eu já tomo assento. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Não, glória a Deus, diminuiu, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu não estou pregando aqui para empolgar vocês, mas isso aqui é para nos alegrar. Vai adorar o anticristo quem não tem o nome escrito no livro da vida. Porque quem tem o nome escrito lá tem certeza de que neste momento estará adorando o verdadeiro Cristo. Aleluia. Versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Já é a opção conforme Mateus 24, não é? Se alguém há de ser morto, morrerá. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A partir do versículo 11, surge o falso profeta, vai fazer a imagem. Olha só, versículo de número 13. Realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome do anticristo, enganou os habitantes da terra e ordenou que fizesse uma imagem em honra à besta que foi ferida, contudo reviveu. Foi, versículo 15, presta atenção nisso, gente. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Olha o ídolo que eu falei no início da mensagem, que a nossa geração já é acostumada com idolatria. Vai dar fôlego à imagem do anticristo, de modo que ela vai falar, e todos que não adorarem a essa imagem vão morrer.
Versículo 16: obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. O palco dessa marca também, eu não preciso falar muita coisa, já está preparado. Só que é o seguinte, irmão, nesse momento das perseguições que eu te falei, Zacarias disse que Israel vai clamar, Israel vai chorar, vai clamar pelo Cristo. Quando Israel disser: a gente não adora a sua imagem, escuta isso por favor, o anticristo reunirá as nações da terra, vão cercar Israel para destruí-los. Então canhões, metralhadoras, mísseis, todos os exércitos, porque não serão todos, mas todos os exércitos que se unirem ao anticristo cercarão Israel para destruí-los, cercarão Jerusalém para dar fim àquele povo da promessa. É nesse momento que todas as redes televisivas estarão filmando e já decretando a derrota do povo rebelde, a derrota do povo que não aceita o anticristo como governador mundial. Quando todas as armas estiverem apontadas, quando todos os programas de TV estiverem direcionados a Jerusalém, olha o que diz Apocalipse 19:11: vi os céus abertos e um cavalo branco que descia. O cavaleiro é fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça tem coroas e o nome que ninguém conhece, senão só ele mesmo. Ele está vestido com um manto manchado de sangue, seu nome é a palavra de Deus. Olha a igreja no versículo 14: e os exércitos do céu vêm acompanhando ele, vestidos de linho fino, branco puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, que ferirá as nações. Versículo 16: em seu manto e em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. É nesse momento, quem está ligado está recebendo essa palavra. É nesse momento, versículo 18: venham, reúnam-se aves do céu para o grande banquete, para comer a carne dos reis, dos generais e dos poderosos, carne de todos. Quem são esses que vieram destruir Israel? Versículo 19: vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então o negócio mudou. Agora preste atenção, eles estão com as armas apontadas para Israel. De repente, quem é que desce no Monte das Oliveiras? Jesus. As armas agora vão mudar de alvo, os exércitos agora vão mudar de alvo. Mas quando eles apontarem para Jesus e para a igreja, vão se enganar. Aquela não é a igreja que eles criticam, aquela não é a igreja que eles mandam matar, não é a igreja que eles mandam prender, não é a igreja que eles mandam a polícia vir fechar, não é a igreja que os muçulmanos mandam trancar, não é a igreja que jogam fezes no teto, não. Essa igreja desce de roupa branca, cavalo branco para vencer. Essa igreja desce com um Cristo poderoso, e a Bíblia Sagrada diz, versículo 20: o anticristo será preso, e com ele o falso profeta que havia realizado falsos milagres em nome dele, com as quais enganou os povos que aceitaram a sua marca. Os dois serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O anticristo virá, mas sua derrota já está decretada. A vitória da igreja é garantida. Quem consegue entender isso pode dar glória a Deus. Não brinca de ser crente.
Quem não quer viver com Jesus hoje vai ter que morrer na fase da tribulação para ser salvo. Ou então tu vai ter que ser muito inteligente e ter muita estratégia para fugir do anticristo. E para quem anda querendo marcar o seu corpo, fazer tatuagem por aí, a marca do anticristo vai ser só uma marquinha mais na sua vida, não vai ter muito problema não. É o palco do anticristo já preparado. Então vigia, igreja. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. O anticristo é um agente de Satanás. Será um instrumento de Satanás para imitar Deus. Porque ele virá Satanás, ele virá anticristo e falso profeta, imitando quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles que ficarem serão enganados pelo dragão, pela besta e pela segunda besta. Mas a igreja está com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Venceremos em nome de Jesus. Fica de pé dando glória a Deus. E João, que escreveu sobre o anticristo, viu a sua derrota no Apocalipse. Sabe o que Paulo diz? Que ele será destruído, desfeito pelo sopro da boca de Jesus.